Olá, tudo bem? Eu sou a professora Malu Ramos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao quadro Informando, uma parceria entre a SME e a TV UFG. O nosso tema de hoje é racismo. Em pleno século XXI, o racismo ainda está muito presente na sociedade, inclusive no meio escolar. E discriminação contra crianças e adolescentes com base em sua raça, etnia, idioma e religião são comuns em países de todo o mundo, de acordo com um relatório da Unicef. E o relatório ainda apresenta que o racismo estrutural e a discriminação colocam crianças e adolescentes em risco de privação e exclusão, que podem durar a vida toda. Por isso, faz-se necessário a criação e fortalecimento de políticas públicas, bem como mudanças de comportamento e atitudes para assegurar o direito dos indivíduos que deparam-se constantemente com situações de discriminação, de preconceito ou segregação. E para nos ajudar a refletir um pouco mais sobre o assunto, hoje vamos entrevistar o professor Jefferson Acevedo, graduado em História pela UEG, mestre em História pela UFG. Atualmente, trabalha como apoio técnico da Gereja e está como presidente do Conselho Municipal para a Promoção da Igualdade Racial, o CONPIR, que é um órgão deliberativo, normativo, monitorador, fiscalizador e avaliador das políticas que visem a promoção da igualdade racial. Professor Jefferson, que prazer tê-lo aqui conosco para falar de um tema tão importante. Antes de tudo, precisamos entender o que é racismo. Explica pra gente, por favor. Olá, Malu, e olá a todos. Espero contribuir, estou muito feliz pelo convite, espero contribuir bastante com o debate. Então, começando, o que é racismo? Racismo em si é uma estrutura de poder, onde, em determinado momento da nossa história, criou-se teorias de racialização, que dividia seres humanos em determinados grupos se achavam superior. Essas teorias, inclusive, justificaram a escravidão, justificaram a morte e a perseguição. O que permanece na nossa sociedade hoje, nessa perspectiva racializada, é uma teoria racial que não é biológica, uma teoria racial sociológica, que acredita que tem grupos que são superiores, e quando a gente discute o racismo no Brasil, a gente consegue perceber que há um processo ligado à branquitude. Então, o racializado no Brasil hoje, ou discriminado racialmente no Brasil hoje, é o não branco, ou seja, as populações negras, os pardos, os indígenas, os ciganos, são pessoas que não são consideradas o padrão branco. Então, assim, você cria uma teoria social de discriminação. A partir dessa perspectiva, você cria condições de privilégio para determinado grupo, no caso, nessa pirâmide social racializada, o grupo branco, e desprestígio social para os grupos ditos racializados, que são os grupos não brancos. Esses grupos vão ser marginalizados em determinados aspectos e vão sofrer perseguição e exclusão social. Então, se a gente tem a escravidão no Brasil, esse tempo de escravidão que tivemos no Brasil, reforçou essas teorias e hoje mesmo, depois de mais de 100 anos da abolição da escravatura, você ainda consegue encontrar o racismo enquanto estrutura da sociedade brasileira. Então isso faz com que determinadas portas, de fato, sejam fechadas, a abordagem policial seja diferenciada para as populações negras, você tem uma dificuldade de acesso à universidade, a bens de consumo, a espaços políticos, espaços de decisão, inclusive até em representações diante da grande mídia, na televisão e tudo mais. Então você vai criando grupos que não participam da decisão de uma sociedade como um todo. Lamentavelmente, o Brasil é um país estruturalmente racista, marcado pela exclusão, marginalização e pela falta de representatividade negra. Uma triste realidade. Mas, professor Jefferson,
Qual é a diferença de racismo com injúria racial? Então, essa pergunta é muito interessante porque ela é recorrente, né? E as pessoas têm dúvidas sobre as duas coisas, né? O racismo é quando você constrói preconceito contra todo um grupo social, contra toda a sociedade, para um grupo étnico, aos negros. Então você constrói uma perspectiva de preconceito contra todo esse grupo. Já a injúria racial é um delito diretamente ao indivíduo. O indivíduo trata eu racialmente, me distrata racialmente. Então, a gente consegue ver muito a injúria racial, porque geralmente ela é quase que apontando o dedo na cara da pessoa e falando, né? Atribuindo determinados adjetivos negativos. Então é isso, é aquilo. Então isso é injúria racial. O racismo é contra todo o grupo étnico. Então, contra todos os negros, contra todos os indígenas, contra todos os ciganos. Essa busca, por exemplo, assim, quando a gente pensa, até a comunidade judia também, né? Porque ela também sofre racismo. O Holocausto é um exemplo também do que é o racismo. Então, o racismo é contra todo o grupo, a perseguição e exclusão de todo o grupo. Já a injúria racial é um crime contra o indivíduo. Inclusive, injúria racial está no Código Penal. A gente tem, tá junto com os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, e você tem a injúria racial. Já o crime de racismo, existe uma lei específica, que é a Lei 7716 de 89, que é a Lei CAO, que criminaliza o racismo como um todo, para a gente, inclusive, que é um crime inafiançável, imprescritível, como a injúria racial também. Então, mas como o crime de racismo é mais complicado de se, às vezes, se categorizar na ação, a maioria é caminhada enquanto injúria racial. E você tem os meios legais para encaminhar essas demandas. Então é isso. Embora impliquem possibilidades de incidência da responsabilidade penal, os conceitos jurídicos de injúria racial e racismo são diferentes. Jefferson, o que as unidades escolares devem fazer em caso de racismo? Então, tanto no caso do racismo e injúria racial, às vezes o docente ou o diretor da escola não consegue identificar a diferença dos dois. E não é necessário identificar a diferença dos dois, porque às vezes a distinção é muito mais jurídica. Mas no caso de uma ocorrência na escola, a criança, no primeiro momento, ela tem que ser acolhida, né? A primeira coisa é isso. Então, assim, cabe os professores que receberam a denúncia ou a queixa, a coordenação e a direção, acolher a criança. Esse é o primeiro passo. Indiscutivelmente, qual dos encaminhamentos a posteriori. Então, não é minimizar, nem ficar questionando o que aconteceu demais para não fazer com que a pessoa reviva o sofrimento ou a violência, porque nesse processo de ficar repetindo, dela ficar reavaliando se foi isso ou se não foi aquilo, pode gerar um menosprezo da queixa da criança e um desincentivo ao encaminhamento que tem que ser dado. Então, no primeiro momento, é o acolhimento da criança. No segundo momento, tem que ser relatado e a Secretaria de Educação tem 2 protocolos específicos. Se for criança, o protocolo é o SIMAC, que é uma ficha que é de Sistema de Informação Municipal de Agravo de Comunicação. A direção, a coordenação tem que preencher essa ficha é encaminhada para a Secretaria de Educação e o Conselho Tutelar é acionado. Por quê? Porque o Conselho Tutelar vai ter as condições de estar averiguando o caso em si, a situação em específico, e se isso de fato vai ser encaminhado ou para o Ministério Público ou para o GEACRE, que é uma delegacia especializada em crimes raciais. Então, assim, há essa possibilidade de encaminhamento também. Se for maior de idade, porque nós na rede também contamos com o EJA, é o SINAM, que é Sistema de Informação de Agravo de Notificação. O encaminhamento é o mesmo. O acolhimento do adulto, né, do adolescente, que faz parte da EJA, e o preenchimento dessa ficha também. Por que é importante preencher essa ficha? Então, assim, às vezes no momento a atividade aconteceu, as pessoas podem tentar minorizar essa situação, falar, não foi isso, ou não aconteceu, já resolvemos aqui entre os pais, mas é importante que a ficha seja preenchida e o encaminhamento seja dado até para fins de geração de dados. A gente tem que saber, inclusive, como que está essa situação na escola, como que a secretaria pode acompanhar essas
crianças, qual será a política que deve ser estabelecida, inclusive para a prevenção desses casos. Então é importante que o encaminhamento e o protocolo correto seja dado. Mesmo que os pais da criança compareçam na escola, tenham interesse de resolver isso da melhor forma possível, na consensualização e tudo mais. É importante que o encaminhamento seja dado. Por quê? A gente tem, com esses dados, a possibilidade de fazer política pública de prevenção para que outras crianças não sofram esse tipo de coisa. Importante também saber que, com a delegacia especializada em crimes raciais, o GEACRE, há uma possibilidade também de acolhimento do próprio delegado quando chega a denúncia, se assim também, se for encaminhado o boletim de ocorrência, o acolhimento em relação à denúncia de injúria racial, de racismo, e o encaminhamento devido para que, de fato, as vias legais possam estar sendo efetivas no caso da criança, do adolescente ou do próprio professor, diretor e tudo mais. Porque nessa sociedade ninguém não branco está isento de poder sofrer algum episódio de cunho racista. Infelizmente, o racismo pode ocorrer com qualquer um. Caso ocorra com você ou você testemunhe o crime, denuncie. Procure o grupo especializado no atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância, o GEACRE. Ele fica anexo à sede da Escola Superior da Polícia Civil, no Jardim Bela Vista, região leste de Goiânia. Jefferson, muito obrigada pela sua presença. E para finalizar, deixe uma mensagem para nossos telespectadores. Eu queria agradecer o convite, fico muito feliz e coloco à disposição enquanto professor para estar sempre contribuindo, principalmente no que tange esse debate. Eu acho que a gente tem que sempre observar nossas crianças, observar nossos jovens, o ambiente escolar, e eu acho que a comunidade, os professores e os técnicos podem contribuir para isso, para um ambiente, inclusive, livre de racismo, um ambiente com mais tolerância, um ambiente muito mais acolhedor. Como eu disse no primeiro momento, o acolhimento da pessoa que sofre é muito importante. Por quê? Porque esse é o primeiro contato que vai ter, inclusive quando ela resolve se queixar do que aconteceu, da dita brincadeira, entre várias aspas, porque geralmente é tratado assim. Então a gente não pode tratar o racismo ou tratar a injúria racial como se fosse uma brincadeira ou um fato menor. Racismo é crime, é punível na nossa legislação brasileira e isso prejudica drasticamente o futuro e a percepção das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, um ambiente livre de racismo, livre de preconceito, sem intolerância, garante que nós teremos alunos mais saudáveis mentalmente e uma sociedade muito melhor futuramente. É isso, pessoal. Cada criança, cada adolescente, cada indivíduo tem o direito de ser incluído, protegido e ter as mesmas oportunidades nos diferentes âmbitos da vida coletiva, inclusive no ambiente educacional. Precisamos lutar contra o racismo, respeitar o outro e valorizar a diversidade. Precisamos ser ativos nessa causa. Por falar nisso, o que você já fez ou vai fazer para ser ativamente antirracista hoje? Que tal começar a repensar hábitos que estão enraizados na nossa cultura e normalizados na sociedade, como algumas atitudes e comentários preconceituosos que são perpetuados e, em muitos casos, passam despercebidos? Afinal, é preciso reconhecer a existência do racismo para, assim, combatê-lo. E por hoje é só. Esperamos vocês no próximo programa. Obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. Tchau, até lá. Beijos.